Apesar do cessar-fogo anunciado nos últimos dias, Israel voltou a bombardear alvos do Hezbollah no sul do Líbano. O governo de Benjamin Netanyahu acusou o grupo terrorista de desrespeitar a trégua, enquanto os radicais dizem o mesmo das tropas israelenses. Ao mesmo tempo, Israel mantém os ataques contra o Hamas na faixa de Gaza e o conflito parece cada vez mais distante de uma solução. Ou seja, a gente viu muita gente com esperança aí essa semana, o Acácio, porque o anúncio foi feito, claro, não em relação ao território da faixa de Gaza, que já completou mais de um ano, enfim, mas em relação ao território ao norte, com o Líbano, um anúncio feito, aceito por Israel de cessar fogo, Ou seja, as pessoas estavam com esperança de que ali não haveria mais esse conflito, mas durou pouco. Muito por conta do que nós estávamos falando aqui, A gente já disse outras vezes, mas vale repetir. O que se tem no Oriente Médio é uma proxy war. A proxy war é um termo do direito internacional que representa guerra por procuração. Desculpa. Nós temos dois países... Complementa aí, nós temos dois países, 3 pontinhos, Gesualdo Almeida. A proxy war que está atrapalhando ele. Engasguei, desculpa. Nós temos dois países guerreando diretamente e por trás deles outros países. Israel é um aliado histórico dos norte-americanos. E dizem que um pedaço do Líbano ali, o Hezbollah principalmente, o Irã, são subsidiados pela Rússia e pela China. Com tudo isso que nós falamos sobre Trump, foi feito um gesto para que fosse declarado um cessar-fogo ali em cima no que diz respeito ao Líbano. E é importante nós frisarmos, o Hezbollah não é sinônimo do governo do Líbano. O governo do Líbano manteve, na medida do possível, ao longo dos últimos anos, um distanciamento do Hezbollah, inclusive. Diferentemente da situação da faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza era comandada pelo Hamas, um grupo terrorista que foi alçado a detentor oficial do poder, e aí fica mais difícil que se tenha esse diálogo e fica mais difícil, inclusive, você juntar provas que o Hamas, de uma forma ou de outra, está sendo subsidiado pelo Irã e indiretamente por todos esses parceiros aos quais fiz menção. Então é por isso que na faixa de Gaza nós não tivemos o cessar-fogo. Em relação a esses ataques pontuais, muito provavelmente Israel está contra-atacando alguns mísseis que foram lançados ou está fazendo alguma incursão contra células de ataque. Por quê? Por mais que exista o cessar-fogo, como lá há ramificações em relação a todos esses países e a todos esses exércitos, você realiza o cessar-fogo com um, mas outros grupos mantêm aqueles ataques. Então é difícil você fazer um cessar-fogo 100% por conta desse viés varejinho que você tem ali em termos de artilharia, em termos de ataques. Eu ia te salvar, viu, Acácio? Você começou a engasgar aí, eu ia chamar a turma para... Mas ninguém te salvou. Você viu que desse lado de cá, ninguém, o senhor. Esperava mais de você. Estava dando uma aula, Eu esperei o professor tomar uma água e continuar com a aula. Mas e aí, o que esperar do conflito? O do Hezbollah, tivemos um período de cessar-fogo e na sequência já a volta e cada um culpando o outro. Pacheco? E em relação à faixa de Gaza, o Hamas? Porque os israelenses estão esperando os reféns, o Israel continua atacando e muita crítica internacional, enfim, e aí? Nós tivemos nessa semana alguma esperança, de um cessar-fogo, de um final da guerra. O cessar-fogo não foi respeitado, me parece que por ambos os lados, um acusa um, outro acusa o outro. O que fica para mim é que não interessa a esses grupos, ao governo de Israel, não digo o Estado de Israel, governo do Benjamin Netanyahu, encerrar a guerra. O Benjamin Netanyahu, e isso faz parte da história mundial. As guerras, elas incensam líderes decaídos, que se tornam novamente líderes com alguma relevância, e me parece o caso do Benjamin Netanyahu. Então, a ele, antes de que ele seja confirmado no cargo, nós não teremos situação para os reféns. Do outro lado,
essa questão do Hamas e do Hezbollah, eles perdem a relevância na medida em que eles procurem ou adiram à paz, né? São grupos que sobrevivem justamente do conflito belicoso. Então, disso tudo, resta um profundo desânimo com o ser humano, né? Que essas pessoas que estão sofrendo demais com essa guerra que já perdura há mais de um ano, né? Nós estamos, Nelson, tentando trazer, na nossa atuação como advogados, refugiados do Oriente Médio para o Brasil. Você tem esse trabalho aí, Pacheco? Eu tenho esse trabalho, gente que pode vir ao Brasil, pode sair dessa situação de confronto e de conflito e contribuir com o nosso país. Por exemplo, você sabe que assim como parte do povo hebraico só come comida kasher, também os islâmicos só comem alimentos que sejam abatidos, alimentos animais que sejam abatidos por pessoas islâmicas. Então, a gente está aqui no Brasil, os islâmicos aqui do Brasil, as produtoras, os frigoríficos, as granjas, têm tido um grande problema porque eles não têm compatriotas, não têm pessoas da mesma religião para trabalhar nas empresas. Então, nós estamos tentando trazer essas pessoas já com emprego garantido para que trabalhem nessas empresas, para que saiam dessa situação de guerra e venham para um país pacífico como o Brasil, contribuir com a economia brasileira, injetar dinheiro na economia brasileira e produzir esses alimentos que já têm um público certo de consumo, que é a própria comunidade islâmica. A gente está procurando, junto ao governo do Brasil, facilitar esse visto de entrada para essa gente que já tem emprego certo. É um trabalho que você faz lá em Brasília, isso aí, não é, Pacheco? Sim. Isso aí tem que ser lá, né? É um trabalho junto ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem um departamento de estrangeiros e também, no caso aqui, como é um visto de trabalho, né, eles já têm a promessa de emprego aqui, é um trabalho também junto ao Ministério do Trabalho. Agora, a burocracia, Koba, a gente não vai se deixar desanimar pela burocracia, mas é uma burocracia forte. Muitas vezes, né, o gestor político no Brasil fala, poxa, eu não consigo... eu tenho uma taxa, apesar da taxa de desemprego no Brasil hoje ser baixa, eu tenho uma taxa de desemprego no Brasil, eu vou trazer estrangeiro para empregar o estrangeiro, mas é uma questão que tem aí uma peculiaridade muito grande, porque tem um fundo religioso. Assim como na religião judaica, o kasher, ele come a carne que é abatida pelo rabino. Também aqui a gente tem mais conhecimento da comunidade judaica, mas também a comunidade islâmica, eles só consomem determinados alimentos, principalmente animais, que venham das mãos de um líder religioso. Muito interessante. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito bonito do Pacheco. Estamos tentando aí resolver essa questão. Vai dar tudo certo. Questão humanitária e é também uma questão... E da dignidade, né? De dignidade humana e também para o Brasil. Eu acho que o Brasil pode... o governo do Brasil pode também dar um exemplo aí para o mundo ao acolher essa gente, sabe? O Brasil tem um discurso de paz, mas essa paz não se faz sem ações concretas. E o governo do Brasil, o governo do presidente Lula, que tem esse discurso, pode tomar uma medida objetiva, efetiva e muito forte nesse sentido. É um trabalho que valoriza também o combate ao preconceito, porque é muito importante sempre deixar claro de que os libaneses não têm a ver com o Hezbollah, assim como o Hamas não tem a ver com palestinos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E muitas vezes há uma grande confusão que fere aí a imagem, a honra, a vida e o acesso de muita gente a direitos básicos. Um trabalho muito legal que está sendo feito. Agora, olha essa última notícia, já para fechar essa nossa rodada de informações sobre conflitos internacionais. Rebeldes tomaram o controle da cidade síria de Alepo neste domingo. O presidente do país
Bashar al-Assad prometeu usar força total para eliminar os terroristas e reassumir a cidade, a segunda maior do país. A batalha de 2016 por Alepo foi um ponto de virada no conflito entre as forças do governo sírio e os combatentes rebeldes, depois que os protestos de 2011 contra o governo de Assad se transformaram em uma guerra. Para fechar, vamos com a pronúncia correta desse nome aí. Como é que é, meu professor? Bashar al-Assad. Tá vendo? Eu tenho que fazer uns três sessões de fono para falar esse nome, Wilson Pedroso.